Glória a Deus, shalom, shalom, que maravilha. Estamos aqui na nossa caminhada diária, aqui no parque, e agora vamos meditar aqui um pouco na palavra. Glória a Deus. Yom Kippur. Eu até cheguei a publicar um artigo do Yom Kippur e a política brasileira. E ali, aquele debate, era um rabino e pessoas do judaísmo falando que deveria se haver um arrependimento nacional no Brasil para que o Brasil pudesse entrar nos eixos. O líder da nação deveria convocar toda a população para um dia de jejum nacional, de arrependimento, de confissão de pecados. E o dia de Yom Kippur foi o dia sugerido. Para minha surpresa, eu recebi um áudio da minha apóstola, Raquel, me falando algumas coisas a respeito do assunto. Eu achei tão interessante que eu não pude deixar isso em aberto. Eu tive que trazer isso aqui para que nós possamos tratar esse assunto. Veja só, a notícia, 17 de setembro, foi, a partir deste ano, o estado de São Paulo passa a celebrar em seu calendário oficial o Yom Kippur, Dia do Perdão. A norma foi estabelecida pela Lei 17.361/21, de autoria do deputado Tenente Nascimento, do PSL, sancionada na última do governo de São Paulo. Então essa notícia trouxe o significado do dia de perdão. Nós vamos falar um pouco disso, mas esse deputado Tenente Nascimento diz que a lei de sua autoria atende o pedido da comunidade judaica e cristã no mundo todo. No Brasil, os cristãos consideram esse período de 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur um tempo de arrependimento e de consagração a Deus, tempo de buscar a paz com todos, tempo de reconciliação com Deus, com o próximo. Ele é pastor da Assembleia de Deus, do Ministério Ipiranga, o deputado Tenente Nascimento. Ele afirma que a prática do perdão é um ensinamento divino e benéfico à humanidade. O pedido de perdão e a liberação do perdão proporciona a quem ora a paz espiritual, afasta-nos do mal, nos condiciona a uma reflexão sobre o conserto e o recomeço da maneira correta, como Deus nos ensinou. Bom, vamos comer o peixe e jogar fora as espinhas. Nós sabemos o que é o sincretismo religioso. O sincretismo religioso nada mais é do que uma mistura de conceitos religiosos, uma salada mista de religião. E é o que nós estamos vendo aqui. Porque se nós formos para a palavra de Deus e buscarmos no nosso livro, na nossa regra de fé e prática, na nossa bússola, a verdade suprema, nós vamos ver que em Romanos 8, de 1 a 4, está escrito: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nada mais é do que em Cristo nós tivemos os nossos pecados, o nosso pecado, o pecado de Adão, ele foi resgatado, ele foi pago na cruz por alto preço. E nós não temos qualquer peso que paire sobre nós, todo aquele que
todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João 1,12. Então, aqueles que se entregaram a Cristo, aqueles que reconheceram Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que vieram pelo caminho da cruz, já têm os seus pecados perdoados em um só ato. Estamos falando do pecado, da rebelião, do pecado de Adão. Agora, nós trabalhamos diariamente e diariamente nós cometemos transgressões, nós cometemos erros, falhas. Isso é natural porque estamos vivendo nesta vida. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 2, verso 17, diz: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aqui que destruir, constitui a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. E não, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então eu tenho em Cristo uma vida não na carne, mas no Espírito. Portanto, se eu parar apenas um dia no ano para me arrepender por todo um ano, eu vou passar 364 dias, porque no dia seguinte eu posso cometer uma falha, eu vou passar 364 dias carregando uma culpa, que só no próximo ano eu vou pedir perdão por ela. Talvez já tenha até esquecido, ou talvez isso já tenha gerado uma confusão na minha vida. Então, a lei, ela não pode justificar, a lei ela não pode transformar, ela não pode sarar, curar, ela só serve para condenar. E os princípios judaicos estão na lei, não reconhecem Jesus Cristo. E esses princípios, nós não, como cristãos, nós não podemos adotá-los. Nós amamos os judeus, nós amamos a Torá, nós amamos tudo aquilo que está relacionado a Israel, mas nós não seguiremos os princípios do judaísmo. Porque há ali ainda um véu que escurece, uma sombra que esconde a revelação da verdade. A palavra de Deus diz que Deus colocou todos debaixo do pecado, tanto cristãos como gentios. E essa postura é para mostrar a sua misericórdia para conosco. Todos estão debaixo da misericórdia de Deus, tanto judeus como gentios, no caso nós. Nós fomos enxertados nessa oliveira através de Cristo. Nós éramos pé de mato, zambujeiro, e fomos enxertados na oliveira, que é Cristo. Então a seiva que corre dentro de nós é a mesma seiva do justo Abraão, que viveu na graça. Nós estamos na graça, não na lei. Então, Paulo diz: eu não aniquilo a graça de Deus. Ou seja, comemorar o Yom Kippur como cristão, eu estaria aniquilando a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então aqui está, o arrependimento e a confissão de pecados, elas devem ser feitas diariamente e não anualmente. Temos que tomar a nossa cruz a cada dia e seguir a Cristo. Tomar a cruz quer dizer o quê? Exatamente isso, quer dizer que eu vou a cada dia aceitar as minhas limitações e fraquezas e vou confessá-las e vou superá-las em Cristo. É a renovação da mente de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que reapresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a Bíblia fala deste culto racional. E é um culto diário.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é um culto racional, é um culto feito diariamente. Tá? Então, no cristianismo, existe também a ordenância da ceia. Periodicamente, nós tomamos a ceia por ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós fazemos na ceia? Um exame de consciência, uma revisão da nossa vida. Ali na ceia nós estamos discernindo o corpo de Cristo. Aquele que toma, que come e bebe daqueles elementos sem discernir o corpo de Cristo, sem fazer a sua autoanálise, sem se alinhar com Deus, sem se posicionar em Cristo, ele come e bebe condenação para si mesmo. Então a ceia é uma demonstração, é um exemplo de que nós temos que exercitar o arrependimento e o perdão frequentemente, ciclicamente, periodicamente. Em alguns ministérios, uma vez por mês, mas pode ser mais vezes. Né? Então, isso nos leva a fazer esse exame de consciência que não é anual, não é só num dia, e não é um único dia, e não é debaixo dos princípios de uma lei. Amém? Que essa palavra fale ao seu coração, que você seja edificado por ela, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.